1. Povo diante de alguns dos 121 corpos encontrados um dia após a mega operação policial contra gangues no Complexo da Penha e nas favelas do Alemão, em 29 de outubro de 2025, no Rio de Janeiro. Nesse momento, a pedido dos familiares, todos os corpos foram descobertos para que fique exposto, a cena, a gravidade, a realidade do que está acontecendo aqui no Complexo da Penha. Então eu não vou dar zoom nem nada disso, mas acho que daqui de onde eu estou posicionado, vocês podem ver a imprensa, moradores, familiares, dá para ter uma noção. Se eu não me engano, pela minha contagem aqui são 40 pessoas e tem ainda mais 10 para descer. E fora, não estamos contando aqui os 64 noticiados ontem à noite, galera. Então a gente está falando realmente de mais de 100 execuções, no Complexo do Alemão, no Complexo da Penha, superando aí as expectativas, a realidade histórica, que a gente achou que já tinha sido superada ali naqueles 64, mas a gente literalmente já passa de 100 pessoas executadas em menos de 24 horas aqui no Complexo do Alemão e no Complexo da Penha principalmente. 2. Apoio geral pela mega operação policial. 1 minuto de silêncio pelas vítimas do ocorrido de ontem. Não, presidente, não vai ter. Deixa eu continuar. Não vai ter. Eu vou continuar, por favor. Você vota não tem problema. Bandido não tem cor e quem atira em polícia tem que morrer mesmo. Vocês vão... Atirou em polícia tem que morrer. Bom, vocês vão... É assim, ó. Quem for a favor de 1 minuto de silêncio pelas vítimas de ontem, votem sim. Os contrários votarão não. Há votos. Podemos começar a votação. Senival Moura vota sim, presidente. Presidente, assim. contrário ao silêncio para criminosos. Vota sim. Kate Lima vota sim. Presidente, que os bandidos vão chorar no colo do capeta. Voto não. Voto sim a 1 minuto de silêncio para todas as vítimas. Silêncio é por vítima inocente. É por vítima diária do narcotráfico e do crime organizado. Números. O Datafolha perguntou se os entrevistados concordam com o governador Cláudio Castro, que a operação foi um sucesso. Ele disse isso. 38% afirmam que concordam totalmente, 18% que concordam em parte, 27% discordam totalmente e 12% discordam em parte. 3% não concordam nem discordam e 2% não sabem. Vamos ver outro recorte agora? Para 48%, a operação foi muito bem executada. 21% avaliam que a execução foi irregular, que teve falhas, e a operação foi mal executada pela polícia para 24%. 7% não sabem. A gente estava fazendo aqui comentários, e a respeito dessas pesquisas citadas pela Luana Bernardes, a percepção, principalmente de quem mora no Rio de Janeiro, sobre o resultado da operação, maioria apoiando essa operação como ela aconteceu. Mas também há outros aspectos, e a Sheila estava dizendo que no momento em que a gente vive uma crise da segurança pública como a gente tem vivido em diversas cidades, mas sobretudo no Rio de Janeiro, o importante para as pessoas é o agora. É sobreviver. É sobreviver. É pensar no agora, é como se defender agora. Isso. Sobreviver aos traficantes, aos bandidos, e aí enxerga numa ação do Estado como essa, numa ação que é de fato legítima para protegê-las, para que elas sobrevivam ao traficante e ao bandido. É compreensível essa posição dos brasileiros de quem não aguenta mais ser vítima, ser refém de traficantes, de criminosos, de organizações criminosas poderosíssimas, Quantas vezes a gente já não falou aqui que talvez todos nós estejamos ajudando organizações criminosas sem sabermos, Quando a gente fala do posto de combustível, do domínio que a organização criminosa tem em diferentes frentes na sociedade, é muito assustador. Da presença do crime organizado na política, em assembleias legislativas, em câmaras de vereadores. Veja a que ponto chegou a atuação do crime organizado. Então é muito legítimo que a população enxergue nisso uma forma de sobreviver, de se proteger de algum jeito. Se não dá para contar com apoio, a gente foi e fez a nossa operação e foi um sucesso ontem, tirando a vida dos policiais, o resto da operação foi um sucesso. E a gente não fica aqui chorando, a gente fica trabalhando. Eu só citei essa questão porque eu fui perguntado por vocês ontem.
quem estava aqui. Mas em momento nenhum vocês veem declarações nossas reclamando, chorando. Se dá para ajudar, ajuda. Se não dá, a gente vai tocar a vida. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Os teus planos não podem ser frustrados. Minha esperança... Opa! Nas mãos do grande eu sou. 3. Há um setor mais crítico, com outra visão para o futuro. Quem liga para a educação, porque eles precisam do pobre desinformado, eles precisam do favelado, alienado, e não é assim. A gente precisa mudar através da educação. Se não tiver educação, nada vai melhorar. Não tem jeito. A educação é o alicerce da mudança. Não existe um professor com 40 crianças dentro de sala que não dá conta. Não existe um professor que tem crianças atípicas e não tem um intermediador. Cláudio Castro veio, matou 200 e os que sobraram se revoltam. Sobe o ódio, só Deus sabe o que acontece. Que um filho, ele dá mais 200, se é um filho que um filho de casa. Isso faz ódio! Vocês são todo mundo filha da puta! Não existe país no mundo onde a decapitação de um jovem aqui, ó, que tá aqui em praça pública, seja normalizada, mano. Isso aqui é um santinho político pra Cláudio Castro, mano. Pra entrar na favela aqui com dinheiro, pagar votos, porque eles fazem boca de urna pagando votos da mesma pessoa, da mesma população que eles condenam, sabe? Tá ligado? Independente de facção, independente de crime, qualquer coisa. Porque isso aqui, a tendência é se repetir. E pior, aqui a gente tem mais morto que no Carandiru, porra. A céu aberto numa favela, mano. Como é que nós vamos normalizar isso, mano? Ah, morreu bandido, morreu polícia e o crime não acabou, mano. E nem vai acabar, porra. O crime nunca vai acabar dessa forma aqui, porra. Dá educação pra essa rapaziada, cara. A gente quer, de fato, uma polícia que haja com inteligência. Como o governo federal mostrou, como a Polícia Federal mostrou. Atuando na Faria Lima. Expedindo 350 mandados de prisão que foram encontrados diversos fundos de investimento com 30 bilhões do PCC. Isso é um duro golpe nas organizações criminosas. Hoje o maior número de prefeitos do estado do Rio de Janeiro, do PL. Maior bancada da Alerj, do PL. Governador do estado, do PL. Maior bancada de deputados federais do estado do Rio de Janeiro, do PL. Senadores da República, os 3, do PL. Aí quando o Rio de Janeiro se encontra num verdadeiro caos, a culpa é do Lula. Não. Eu estive lá. Eu não estou aqui reproduzindo algo que eu ouvi falar. Eu presenciei, como muitos outros que acordaram em tempo, como eu acordei. E o motivo pelo qual eu não quero debater, não faço a mínima questão, é porque, infelizmente, eu e muita gente, muitos de nós, estamos diante de uma nítida negação patológica. Nós estamos diante de uma patologia. É um fenômeno preocupante, de cunho psicológico, que vitimou muita gente em nosso país. Uma pandemia mental que envolve características típicas de seita. E nada tem a ver com ideologia. E eu cito alguns exemplos desses sintomas de seita que muito me doem, porque pessoas muito queridas do meu convívio foram acometidas. Negação de fatos públicos e notórios. Não existe corrupção no meu governo. Há denúncias do próprio caso Luiz Miranda e seu irmão, de ameaças. Isolamento em bolha. Isso é uma característica de seita. A pessoa se isola em bolhas. Devoção inquestionável ao líder. Mudança abrupta de crenças e valores. Visão dicotômica do mundo, maniqueísta. Dependência do grupo. Dominação pelo medo. Vide o medo do cancelamento. O gabinete do ódio continua operando. Perda da individualidade. Linguagem secreta, exclusiva. Quem se lembra da festa da Selma? Sentimento de superioridade, eu sou o Messias. Impossibilidade de questionar decisões, como é o caso de Santa Catarina, em que as mulheres do partido estão sendo obrigadas a engolir uma pessoa de fora para disputar o Senado, e são vítimas do gabinete do ódio. Exploração emocional, financeira e por aí vai. Essas pessoas estão envolvidas
E não percebem. Elas estão envolvidas, estão enredadas em uma dissonância cognitiva coletiva semelhante a um relacionamento abusivo. E nada nesta minha vida, nada, vai fazer eu acreditar que um conservador sente que pintou um clima com meninas de 14 anos. Nada e nem ninguém na minha vida vai me fazer aceitar um presidente que imita um parente meu, um amigo meu, qualquer pessoa agonizando no leito de morte. Nada. Os gregos diziam que teoria significa aquele que vê. A gente só vê o que tem cognição para ver. Eu não tenho como discutir com a deputada, porque a sua visão de mundo, a sua percepção como cosmovisão, só lhe permite enxergar o que a senhora já tem escrito na sua cognição. Então a senhora vai ver, não é o que existe, mas é o que a senhora recorta da realidade. A realidade é recortada por um processo cognitivo de historialização. Então, eu não posso discutir um tema que contrapõe visão de mundo, concepção de mundo, entendeu? Presidente, ele me ofendeu, com todo respeito. Tentou ser com categoria acadêmica vindo debochar da nossa cara. Por favor, né? Muita gente fala que o enfrentamento hoje ao crime no Brasil é, na verdade, uma guerra em curso e que, portanto, precisa de medidas semelhantes a uma guerra. Na semana passada se falou numa nova GLO, em que o Exército poderia voltar ao Rio de Janeiro, como já ocorreu no passado. A sua visão é diferente? O senhor também vê esse enfrentamento como de uma guerra? Não, não é uma guerra. Ela se parece com uma guerra no enfrentamento urbano. A luta no território entre dois grupos, o Estado, a Força do Estado Armada e os criminosos armados. Você parece com uma guerra, mas não é guerra. É uma atividade de segurança pública. Ela está limitada pela Constituição e pela nossa legislação. Não tem ali um inimigo para ser abatido. Tem ali um criminoso para ser preso, custodiado. Se ele confrontar, e se for o caso, ele morre no confronto. É uma escolha que ele faz. Mas não dá para misturar as duas coisas. Esse tipo de mistura, ela tem assim um pedaço que é preguiça e um pedaço que é desconhecimento. Porque é muito mais fácil para eu comunicar para o eleitor de que, olha, ali está o inimigo malvado e eu vou entrar lá e vou matar todo mundo e resolver. O Brasil faz isso há décadas. Vou fazer uma GLO, vou botar o exército no morro e vou resolver. A gente teve lá uma que durou, se não me engano, quase 2 anos. Aumentou o crime ou diminuiu o crime? Aumentou. Então, o passo seguinte, a continuidade da política de segurança pública, ela é fundamental. Se é verdade que essa comunidade específica do Rio de Janeiro movimenta 10 toneladas de droga por mês, essa droga tem que entrar e sair o tempo inteiro. Como é que ela chega, como é que ela sai e não tem nenhuma fiscalização? O Estado do Rio, até onde eu tenho conhecimento, não é um grande produtor de armas, muito menos de entorpecentes. Como é que chega lá? Então existe toda uma cadeia de tolerância e convivência com crime por décadas. E as soluções alternativas, mirabolantes, elas são só pirotecnia para fins eleitorais. Até para poder tirar um deslize acidental do relator, até para blindá-lo e deixar claro, quando a Excelência disse que no Senado tem candidatos que foram eleitos, né, senadores por crime organizado, acabou que colocou os 81 senadores na posição de suspeito. E eu sei que essa não é a tua intenção, mas é só fazer uma revisão na fala para que os 81 senadores não fiquem. Então é você, né? É só fazer essa correção para te blindar. Obrigado. Agradeço, senador Marcos Duval. A frase utilizada foi campanhas financiadas pelo crime organizado. Quem trabalha para a BET é financiado pelo crime organizado. Quem trabalha para lobby em banco que rouba dinheiro de aposentado é financiado pelo crime organizado, e cada um que viste a sua carapuça. Tem um negócio chamado Conselho de Ética, estou à disposição. Mas é muito evidente a realidade. A gente não vai mudar o Brasil se a gente não colocar o dedo na ferida e mostrar a realidade. Nós temos um país que está doente. Até que se prove ao contrário, a gente ali não viu nenhum inocente que teve sua vida perdida em relação aos confrontos. Coronel, é que o Brasil não tem pena de morte e país nenhum do mundo tem pena de execução sumária. Isso é muito importante que seja dito. Se os policiais, se as forças de segurança estivessem aplicando a pena de morte, elas já estariam equivocadas num país que não tem pena de morte. Mas a situação é muito mais grave, porque nenhum país tem pena de execução sumária. E o que é feito comumente no Brasil é execução sumária.
O problema do Rio de Janeiro é muito mais grave do que você imagina. Eu vou te contar algumas coisinhas aqui que não se costuma falar na imprensa e que os políticos também não falam. Em primeiro lugar, o crime no Rio de Janeiro é chefiado de dentro da polícia. Ah, Eduardo, você tem teoria da conspiração, não é não, eu te provo. Vocês se lembram do caso Marielle Franco? Enquanto esse caso ficou na mão da polícia do Rio de Janeiro, ele não foi resolvido. Enquanto o Bolsonaro era presidente, ele não foi resolvido. Entra o Lula no poder, e aí o Lula solta a Polícia Federal para investigar esse negócio, descobriram rapidão. Questão de semanas, descobriram. E quem era um dos autores do assassinato da Marielle Franco? Delegado-chefe da Polícia Civil. O delegado-geral, o chefão de toda a Polícia do Rio de Janeiro, toda a Polícia Civil. A mãe e a mulher do ex-capitão do BOP, suspeito de ser um dos chefões da milícia do Rio, trabalharam no gabinete do deputado Flávio Bolsonaro até o fim do ano passado. Quem ajudou o crime organizado no Brasil foi quem fez uma política criminosa de proliferação de armas no país para fortalecer as quadrilhas e as facções. O pessoal fala do Bolsa Família, mas ninguém fala do Bolsa Banqueiro. Orçamento do Ministério da Saúde, SUS, 234 bilhões. Tá. Orçamento da Educação, MEC, 175 bilhões. Por ano, tá? Isso é por ano. Bolsa Família, que todo mundo diz que é o problema. Ah, gastando muito com Bolsa Família. Eu vi os grandes empresários, aquele tal de Rei do Ovo, o outro aí, o André Esteves, banqueiro, enchendo o de dinheiro e dizendo que o problema é o Bolsa Família. 158 bilhões. Minha Casa Minha Vida, para da casa, 136 bilhões. BPC, LOAS, sabe? É o idoso que não conseguiu aposentar, é a pessoa que tem um filho autista, que tem um filho com deficiência. 112 bilhões. Somando tudo isso, saúde, educação, Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida e BPC, 815 bilhões por ano. Sabe quanto o Brasil paga por ano de dívida pública, de juros de dívida pública para os bancos? 998 bilhões. Mais do que tudo o que a gente gasta em saúde, educação, Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida e BPC. Sonegação fiscal de grandes empresas no Brasil, 627 bilhões. Isenção fiscal, tá em 560 bilhões. Se você somar só esses três, dá 2 trilhões e 200 bilhões. Dá quase 3 vezes mais tudo que o Brasil gasta com saúde, educação, moradia, BPC e Bolsa Família. Aí o cara veio dizer, não, o sistema é o Lula. O sistema são esses caras que estão drenando o dinheiro do país. PEC da bandidagem 2.0, porque o mal nunca dorme. Você pensou mesmo que essa aliança espúria entre o centrão do Hugo Mota e o bolsonarismo de Tarcísio de Freitas e Derrite ia aceitar quieto que o povo tivesse saído na rua e enterrado a PEC da bandidagem que visava proteger políticos envolvidos com o crime organizado? Pois é, parece que a gente estava enganado. E agora eles estão tentando pegar carona, pasmem, na PEC da segurança pública que eles abandonaram numa gaveta desde o começo do ano, mas que agora o povo clama por solução. Depois do desastre do que aconteceu no Rio de Janeiro, e adivinha, aí de repente o seu Tarcísio, em conluio com o Hugo Mota, resolveu liberar o secretário de Segurança Pública de São Paulo, que não segura nada, o Guilherme Derrite, para voltar a ser deputado e virar relator da PEC da Segurança Pública. E adivinha o que ele fez? Aquilo que todo bolsonarista e cara do Centrão faz. Distorceu o projeto inteiro. E o projeto que dava poderes para a Polícia Federal, juntamente com o governo federal, alinhar as ações de enfrentamento ao crime organizado, como fez inclusive no estado de São Paulo, com muito sucesso, quebrando as pernas do PCC, envolvido com a lavanderia de dinheiro lá da Faria Lima, pela primeira vez pegando os chefes e os tubarões e a grana pesada dos esquemas criminosos,
Adivinha, o sujeito foi lá e distorceu tudo e, pasmem, apresentou um relatório que simplesmente, em vez de empoderar a Polícia Federal, tira os poderes da Polícia Federal, de modo que a polícia só poderia atuar nos estados no enfrentamento do crime organizado com autorização de governadores como Tarcísio, como Ratinho, como Caiado, como o tal de Cláudio Castro. E você já percebeu aí, durante os desastres que essa turma faz, que eles não gostam da Polícia Federal. E você já sabe por quê. Porque a Polícia Federal não tem rabo preso com o crime organizado. Ela vai nos cabeças, não fica só indo atrás de soldado e pé de chinelo em beira de favela, como faz o Derrite, como faz o Cláudio Castro. Se você duvida, basta olhar o saldo dos quase 3 anos do Guilherme Derrite e do Tarcísio à frente da Segurança Pública de São Paulo. Dobrou a letalidade policial, inclusive mortes de policiais, mas qual o resultado prático no enfrentamento a uma maior facção criminosa do Brasil que está instalada no estado de São Paulo? Zero. Ao contrário, ela se ramificou inclusive em inúmeros contratos dentro do estado de São Paulo, dentro do governo, tá para tudo quanto é lado, mas na hora que tem que ir para cima, o próprio Tarcísio sai defendendo a coitadinha do PCC. Tudo culpam o PCC, né, Tarcísio? Agora tem esse negócio em São Paulo, tudo que acontece é PCC. Tem esse negócio em São Paulo, tudo que acontece. Depois os chefões aqui do Congresso Nacional acham ruim que o povo está chamando de Congresso inimigo do povo. Mas hoje, Congresso inimigo da segurança pública. O presidente Lula manda um projeto de lei importante, antifacções, bem redondinho, aumentando penas, mas principalmente confiscando os bens dos bandidos de forma séria e rápida. E aqui eles fazem uma verdadeira bagunça com esse texto, tiram a palavra facções do texto, fazem uma verdadeira bagunça que vai demorar a confiscar e ainda vão em cima de barrar recursos para a Polícia Federal, ou seja, dificultar o trabalho da Polícia Federal. É claro, ela está chegando no andar de cima, né? E vai chegar mais, não adianta, pessoal. O presidente Lula quer fazer com que o Brasil, aqueles que são muito ricos, estejam roubando, estes sejam sim penalizados. Chega de passar a mão na cabeça dos de cima que roubam som de colarinho branco. O presidente Lula está certo e por isso nós votamos a favor do projeto do presidente Lula e não desse arremedo de projeto que fizeram aqui através desse Derrite que saiu lá de São Paulo para derreter o texto do Lula e ajudar o crime organizado. Hoje, eu sou minoria no Congresso. Eu voto contra o fundão eleitoral, eu voto contra orçamento secreto, eu voto contra aumento de deputados, contra a PEC da bandidagem, blindagem, contra a dosimetria, que eu avisei, eu gravei um vídeo antes de sair na notícia, que favoreceu criminosos. Então, gente que comete corrupção, crime ambiental, crime organizado, foi favorecido pelo tal do projeto da dosimetria, vai sair mais rápido da prisão. Então, é claro que eu voto contra, e tem outros que votam, mas a gente é minoria. Quando é que a gente consegue reverter isso? Quando as pessoas vão pra rua. A PEC da blindagem foi enterrada no Senado porque as pessoas foram pra rua no final de semana anterior. Então tem esperança. Mas, Tabata, como é que a gente faz pra não ter que ir pra rua todo final de semana? Muda o Congresso ano que vem. Qual que é o desafio que a gente tem aqui, Leonardo? Primeiro que ano que vem são 6 votos. Presidente, governador, deputado estadual, deputado federal, senador 1, senador 2. A chance do povo pesquisar os 6, quase zero. O brasileiro, infelizmente, é assim. Não pesquisa o voto de deputado, chega na hora, pega o santinho que tá na rua, quando não é compra de voto, quando não é coisa errada, e aí passa 2 semanas, você pergunta em quem você votou para deputado. Quase ninguém lembra. Dá errado, gente. A gente tem essa paixão, né, pelo voto de presidente da República, todo mundo já sabe, eu não vou convencer ninguém, quem vai votar. Só que hoje o Congresso é mais importante do que o presidente da República. Please be careful not to use political categories to speak about faith or to speak about the church. The church doesn't belong to any political party. Rather, she helps form your conscience. The church helps form your conscience so you can think and act with wisdom and love.
Nós temos forças muito capazes, como a Polícia Federal, como temos o COAF, como temos a Receita Federal. Essa operação Carbono Oculto que nós fizemos, ela está sendo um sucesso, ela ainda está continuando. E ela tem parte no Rio de Janeiro. Essa operação é uma operação de inteligência. Várias pessoas já foram presas e a gente conseguiu ver o caminho do dinheiro. Porque só tem uma forma de você realmente combater essas organizações criminosas com eficácia, que é o caminho do dinheiro. Quando você realmente estrangula financeiramente, deixa essas organizações sem o recurso. Aí realmente cai por terra toda a organização territorial que eles têm. E por isso que a gente fala tanto da importância da aprovação da PEC da Segurança Pública. Porque a PEC da Segurança Pública realmente integra as polícias. É o planejamento conjunto. As operações policiais são importantes, têm que ser feitas, o crime tem que ser combatido. O presidente Lula hoje foi muito firme nesse sentido, de combater os traficantes, as organizações criminosas, mas nós temos que fazer também, além da ação policial, com inteligência, porque se não estrangular a parte financeira, essa gente volta. 4. Como a fé ilumina esta situação? Vitória do Brasil. Lógico. A PF acha R$430 mil em notas de R$100 escondidas em saco preto no armário. Deve ser o dízimo multiplicando como os pães. E o motorista dele? Ganha uns R$5 mil por mês. Mas movimentou mais de R$11 milhões. O milagre da multiplicação. Agora me explica. Como alguém guarda R$450 mil em espécie dentro de casa e acha normal? Chega a ser engraçado. Sempre que envolve político do PL, o dinheiro nunca está no banco, nunca tem Pix, nunca tem comprovante. O PL é o refúgio perfeito para golpistas e parasitas do dinheiro público. A Polícia Federal está investigando 2 deputados do Partido Liberal. Carlos Jordi, do Rio de Janeiro, e Sóstenes Cavalcante, que é líder do PL na Câmara. O povo da favela, o povo da comunidade, porque eu também sou nascido na favela e na comunidade. A gente é gente do bem, e a gente não quer guerra. A gente quer paz. É difícil ver tanto sofrimento. E a gente não pode permitir que isso se cale. São mães e famílias que estão tristes, chorando. E eu quero chorar junto com elas. Porque o pessoal que trabalha na Zona Sul, que cuida do cachorro, que cuida da casa do homem rico, da mulher rica, é o pessoal que mora aqui. E que mora aqui não é porque quer não, porque não tem condições de morar num lugar bom como o seu. Então ore para essas famílias. Elas precisam de carinho, precisam de amor. E não podem ser executadas como foi. A sociedade não pode se calar. Nós não podemos nos calar. Por isso eu quero pedir a vocês agora que a gente possa rezar aqui um Pai Nosso, para que todas essas almas descansem em paz. Descansem em paz. Eu não aguento tanto sofrimento. Meu Deus. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas nos livrai do mal. E respeitando todo credo que existe, mas em nome da paróquia Nossa Senhora Aparecida, eu quero pedir a ela, a Virgem Mãe de Deus, que como mãe também possa cobrir cada corpo desse com o seu manto sagrado. Vamos rezar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da Deus nossa nosso morte. Pai, por sua infinita misericórdia, conceda um descanso eterno a todas essas almas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu vou passar agora pedindo aqui
Misericórdia. Cada um desses vossos filhos. Jesus escolheu preferencialmente pecadores, desviados da sociedade, e fugiu dos doutores da lei e dos homens de bem da sua época. Jesus procurou as pessoas excluídas, os publicanos, as prostitutas, a adúltera, e disse que viera para eles e não para os que não precisavam de salvação. O cristão é definido pela palavra misericórdia, pela compaixão, pelo perdão 70 vezes 7, símbolo hebraico do infinito, que foge à nossa ideia de bandido bom é bandido morto. Porque bandido bom é bandido morto é uma frase do paganismo. É uma frase daqueles que não conheceram a Jesus. É frase de um romano sem batismo, de alguém que jamais teve contato com o evangelho e desenvolvia a ideia de que a justiça é a punição e a eliminação de quem eu considero desviante. O curioso não é a incoerência natural de todos nós, de mim, de qualquer pessoa, mas é afirmar a violência em nome de Jesus. Isso é o mais extraordinário. Ou seja, eu uso o evangelho e uso a vida de Jesus, a quem eu digo seguir, para defender a violência, a tortura, a pena de morte e a destruição das pessoas. Adapto Deus ao meu universo moral. E aí o Deus customizado tem seu aspecto mais trágico. Faço Jesus defender a pena de morte, sendo que ele sofreu a pena de morte. Defendo a tortura em nome do bem, quando o supremo bem foi torturado. E excluo pessoas que não mereceriam a misericórdia ou a compaixão em nome do Deus da misericórdia e da compaixão. Vocês imaginam Jesus Cristo, que morreu torturado, dizendo: eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. Vocês imaginam Jesus Cristo, que falou: amai-vos uns aos outros, dizendo: a especialidade é matar, pô. Vocês imaginam Jesus Cristo, que disse: bem-aventurados os pacificadores, que serão chamados de filhos de Deus, ao invés de dizer isso, falar isso? Vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre! Jesus, que tanto pregava a paz, falando isso. Matamos 30 mil, vai morrer alguns inocentes? Tudo bem. Jesus virando para um desafeto e dizendo: vontade de encher tua boca com a porrada, tá? Vocês acreditam Jesus encontrando a moça que seria apedrejada, falando para ela: isso pra você porque você não merece. Vocês imaginam Jesus que andava com as pessoas marginalizadas pelo Estado, com as minorias, dizendo isso? A minoria tem que se calar, se curvar a maioria. Acabou. Vocês imaginam Jesus que chorou com Maria e Marta, irmãs de Lázaro, chegando diante da cova de Lázaro e falando: eu não sou coveiro, tá vendo? Vocês imaginam Jesus chegando diante do cego de Jericó e falando: aí, lamento, quer que faça o quê? Vocês imaginam Jesus que falava que a gente deveria amar o próximo, dizendo: o filho começa a ficar meio assim, meio gayzinho, leva um couro, ele muda o comportamento dele. Vocês imaginam Jesus Cristo olhando para as pessoas e falando: acabou, porra! Não existe bolsonarista cristão, nem cristão bolsonarista. Se você acha que você pode ser bolsonarista e cristão, você é só mau caráter mesmo. A gente sabe. Cristo teria vergonha de você. 5. Perspectivas para o futuro. Eu vou dizer aqui agora, mas a verdade é que a PM do Rio tem que acabar. Por favor. Quando meu filho tinha 10 anos, ele me perguntou por que meu trabalho era matar. O meu filho Rafael, que está agora no hospital, vítima de um tiro de pistola. E eu não sei responder a pergunta dele. Eu tenho 21 anos de polícia e não sei dizer por que eu matei, nem por quem eu matei. Mas o que eu posso afirmar com certeza,
senhores deputados, é que o policial não puxa esse gatilho sozinho. Deputado Fraga, metade dos seus colegas aqui nessa casa deveria estar na cadeia. Por favor, senhores, eu peço silêncio para garantir a palavra do depoente. Por favor, metade é pouco, vamos manter o silêncio. Por favor. Metade é pouco, deputado. Aqui tem uns 6 ou 7 de ficha limpa. Senhores, vamos manter o silêncio para garantir a palavra do depoente. Por favor. Deputado Fortunato, o senhor é chefe de uma das maiores organizações criminosas dessa cidade. Por favor, vamos manter o silêncio, por favor. O senhor age em parceria com o comandante, o ex-comandante da Polícia Militar do Estado do Rio, ex-secretário de Segurança, o senhor Guaraci Novaes, um dos piores bandidos que eu tive o desprazer de conhecer na minha vida como policial. E eu posso afirmar aqui, deputado, que o governador do Estado do Rio de Janeiro está diretamente envolvido nos crimes investigados aqui por essa casa. Eu afirmo que o governador do Estado está envolvido nos crimes investigados pelo deputado Diogo Fraga. Deputado Fortunato, o senhor é mandante de mais de 20 assassinatos na zona oeste da cidade. Entre eles, o senhor é mandante do assassinato do meu amigo, capitão da Polícia Militar, André Matias. Eu sei que talvez a opinião da maioria seja de aplauso a esta operação que resultou numa chacina. Eu tenho plena consciência disso. Mas assim, eu não tenho como trair a minha consciência e as minhas opiniões e o que está dentro do meu coração. Primeiro, eu sei que o problema da segurança pública é real. As pessoas sofrem, sentem medo, nós sofremos e sentimos medo. Eu cresci no pé da Vila Ipiranga, uma favela em Niterói, um condomínio popular. E foram muitos os tiroteios, muitos que eu deitei no chão com minha mãe, meus irmãos, meu pai. Que na rua jogando bola, eu me joguei no chão para me proteger. Foi assim que a minha mãe me orientou. Já vi violência de perto, perdi amigos para o crime. Eu não romantizo o crime organizado, eu não idealizo o crime organizado, ele é perverso, o povo sofre. Estamos com medo, estamos cansados. É muito ruim sair de casa sem saber se vai voltar, ficar com medo de perder pessoas que a gente ama. Mas eu não posso acreditar que a resposta para isso é execução sumária, tortura, decapitação. Não posso acreditar que é apontando a máquina do Estado para a favela que vai resolver o problema. O crime organizado se organiza para muito além da favela. Tem corrupção na política, na polícia. Eu não posso acreditar que é por meio de produção de chacina, massacre, banho de sangue, que a gente vai melhorar. Não é sobre segurança pública, é sobre crueldade. Eu entendo as pessoas que estão cansadas porque eu sou uma delas. Mas eu vou continuar insistindo que não é por meio de banho de sangue. Não é por meio de banho de sangue que o resultado será a paz. Firme na consciência e querendo dialogar com as pessoas. É pela paz. Fraterno abraço. Como é difícil acordar calado, se na calada da noite eu me engano. Quero lançar um tipo de chupano, é uma maneira de ser escutado. Esse silêncio todo me atordoa, atordoado permaneça atento. Arquibancada a qualquer momento, elegido da lagoa vai, afasta de mim esse cálice vai, afasta de mim esse cálice vai, afasta de mim esse cálice talvez o mundo seja pequeno, nem seja
já ver o fato consumado. Quero inventar o meu próprio pecado. Quero morrer do meu próprio veneno. Quero perder em sua cabeça. Minha cabeça perder meu juízo. Quero cheirar fumaça de óleo diesel. E me amar até Pai, afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice. Vinho de sangue. De muito gordo, a porta já não manda cálice. De muito usada, a faca já não corta cálice. Como é difícil, vai abrir a porta, cálice. Essa palavra presa na garganta, cálice. Esse bilhete é fundo, cálice. Fica diante, pegou a vontade, cálice. Cálice. Pai, afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. How do we teach people to become critical thinkers? How do we teach people to understand that not everything you hear or everything you read should be taken at face value? And how do we come to give people the formation that they need to read something or to hear something and to be able to discern, if you will, to understand that that underlying the message that's being communicated is a very different message or a very subtle message that has severe consequences for the future of society, let's say, that can or cannot be understood as a part of a much bigger picture, if you will. Em 399 a.C., Atenas julgou seu filósofo mais famoso, cuja vida estava em jogo. Sócrates não foi acusado de traição ou assassinato, mas de 2 crimes etéreos: impiedade e corrupção da juventude. A acusação de impiedade era grave. Ele não era ateu, mas falava de um sinal divino pessoal, um daimonion, que os críticos viam como um novo deus não sancionado que minava essa religião do Estado. A segunda acusação era talvez mais perigosa: corromper a juventude. Sócrates não dava palestras, ele questionava. Com seu método socrático implacável, ele envolvia os jovens em diálogos, expondo sistematicamente as contradições em suas crenças e a ignorância de seus mais velhos. Ele era o autoproclamado provocador da cidade, tirando os poderosos de sua complacência. Sua crença fundamental? Uma vida não examinada não vale a pena ser vivida, mas Atenas, recuperando-se da turbulência política, via esse questionamento constante como uma ameaça à ordem social. O julgamento em si foi um espetáculo democrático, sem juiz, sem advogados, apenas um grande júri de 500 e cidadãos do sexo masculino, a decasteria, selecionados por sorteio. Cada jurado recebeu 2 cédulas de bronze, uma com um pino sólido e outra oca. Para votar,
Eles colocavam a cédula escolhida na urna, com os dedos escondendo qual era qual. O veredicto foi culpado, mas por uma margem estreita de 280 a 220. Então veio a sentença. Quando solicitado a propor sua própria pena, um desafiador Sócrates sugeriu não uma multa ou exílio, mas uma recompensa. Refeições gratuitas às custas do erário público, por seus serviços à cidade. O júri se sentiu insultado. Em uma segunda votação, eles escolheram por esmagadora maioria a morte. Ele aceitou calmamente seu destino, bebendo uma taça de cicuta envenenada, cercado por seus alunos. Mas, ao fazer isso, Sócrates forçou uma questão que sobreviveu aos seus algozes. A democracia é realmente livre se não consegue tolerar uma voz que a desafia de dentro? Meu batuque tem o toque, tem o som da minha voz. Qual é a cor? O velho povo que se aliançou ao ritmo do louvor do meu amor. O brilho do meu canto tem o tom e a expressão da minha cor. É o coração.